Boa tarde, Grupo Fraternidade da Oração Ação. Já temos nos reunido há muito tempo, mas você que chega agora é muito bem-vindo. Somos todos convidados a compartilhar tudo que nos vier de bom, assim como neutralizar e afastar tudo que vier de desarmônico, de odioso, de polarização, sendo necessário nesses nossos tempos mais que nunca discernimento. Então participe, seja bem-vindo, use o seu discernimento e veja se as ideias aqui colocadas lhe servirem, que bom, seja muito bem-vindo. Se não lhe servirem, só podemos lamentar, mas continue buscando. A busca define o buscador. Se gostar, compartilhe. Se não gostar, procure caminhos, lugares, grupos, práticas. Porque os grupos formam uma espécie de rede de proteção, as amizades, assim como as famílias. E essas redes de proteção nunca foram tão necessárias. Muito bom, hoje vamos pegar um artigo de Allan Kardec, o sétimo dos 9 que ele colocou ao final desse O Livro dos Espíritos, que tem por título Os Espíritas e os Adversários do Espiritismo, no qual Kardec propõe 3 parâmetros entre os quais se manifesta o próprio Espiritismo, para situarem diante dele os espíritas e os adversários do Espiritismo. Vamos lá? Diz Kardec assim: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes, a saber, as manifestações, os princípios de filosofia e de moral que decorrem das manifestações e a aplicação desses princípios. Daí surgem as 3 categorias de adeptos do Espiritismo: aqueles que acreditam nas manifestações e se limitam a constatá-las, para eles o Espiritismo é uma ciência experimental, na melhor das hipóteses, se não uma distração, uma curiosidade apenas. O segundo grupo é daqueles que compreendem as suas consequências morais. Então, eles já conseguem extrapolar dos fenômenos, das manifestações, as consequências morais que decorrem delas. Já é um grande avanço. E o terceiro grupo é daqueles que praticam ou que se esforçam para praticar essa moral. É um enorme passo em relação aos outros 2 tipos. Seja qual for o ponto de vista, científico ou moral, aponta Kardec, sob o qual se considerem esses fenômenos estranhos, todos compreendem que eles constituem uma nova ordem de ideias que surge, cujas consequências resultarão numa profunda modificação
na maneira de viver da humanidade. Essa modificação pode decorrer somente para o bem, o que também é fácil de compreender. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. 1. Aqueles que negam sistematicamente tudo que é novo e tudo que não pode proceder das suas próprias mentes. Ou seja, só aquilo que é deles, ou no máximo do ego expandido, da sua religião, da sua família, da sua nacionalidade, do seu interesse, pode ter valor. Falam sobre o assunto sem conhecimento de causa. A essa classe também pertencem todos aqueles que não aceitam nada que não possa ser comprovado pelos sentidos. São pessoas escravas dos sentidos, escravas da matéria. Mas de uma escravidão curiosa, porque ela é auto-infligida, de forma que nós somos os senhores e os escravos dessa escravidão. Nada viram, nada querem ver e menos ainda se aprofundar. Ficariam até mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, com medo de serem forçados a admitir que não possuem, não estão com a razão. Para eles, o Espiritismo é uma fantasia, uma loucura, uma utopia, ou melhor, simplesmente não existe. E isso resume tudo. Esses são os incrédulos de ideias fixas, os fanáticos, os cegos que não querem ver. Ao lado deles estarão também aqueles que não se dignaram a dar aos fatos a mínima atenção, nem que fosse por desencargo de consciência, para que pudessem dizer quis ver e nada vi. Nem isso eles alcançam. Eles não compreendem que seja necessário muito mais do que meia hora para alguém se dar conta de toda uma ciência. Segundo tipo de adversários do Espiritismo são aqueles que, mesmo conhecendo a realidade dos fatos, os combatem por motivo de interesse pessoal. Para eles o Espiritismo existe, mas temem as suas consequências e atacam-no como a um inimigo. E o terceiro tipo são aqueles que encontram na moral espírita uma censura muito severa, seja para os seus atos, seja para as suas tendências. O Espiritismo levado a sério os incomodaria. Eles não o rejeitam nem o aprovam, simplesmente preferem fechar os olhos. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição e os terceiros, pelo egoísmo. Essas causas de oposição, por não terem solidez, tendem a desaparecer com o tempo. Seria perder tempo procurar uma quarta classe de antagonistas, porque esta teria que apresentar provas contrárias e consistentes para derrubar o Espiritismo. Essas provas teriam que vir de um estudo consciencioso e laborioso da questão. Como todos os adversários apenas lhe opõem a negação, nenhum deles apresenta uma prova séria e irrefutável em contrário. Seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse se transformar subitamente apenas por causa das ideias espíritas. A ação que essas ideias exercem não é certamente a mesma, nem do mesmo grau
em todos aqueles que a seguem. Então, pode-se falar de espiritismos, porque para cada um as ideias espíritas caem de um jeito, tenham conseguido eles se livrar da superficialidade, do interesse, do egocentrismo. Por menor que seja o resultado que a ação da ideia espírita provoque, ela sempre causará uma melhora, mesmo que seja apenas para provar a existência de um mundo espiritual, ou melhor, a existência de um mundo fora do corpo físico, o que por si só implica na negação das doutrinas materialistas. Essa negação decorre da simples observação dos fatos. Entretanto, para aqueles que compreendem a filosofia do Espiritismo e nele veem outra coisa além dos fenômenos mais ou menos curiosos, os efeitos são outros. O primeiro efeito, e o mais geral, para aquele que entra em contato com a doutrina espírita, consiste em desenvolver o sentimento religioso naquele que, mesmo não sendo materialista, é indiferente às questões espirituais. A consequência para ele é a serenidade perante a morte. Ele sabe que o mundo não termina, que a morte não é o fim, que é o fim apenas do corpo. E como alguém que tem uma roupa desgastada e precisa jogar fora, essa pessoa que tem esse grau de compreensão não se desespera mais perante a morte. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação perante as dificuldades da vida, uma nova postura perante a dor. O Espiritismo faz com que o homem veja as coisas de um ponto de vista mais elevado, mas que os problemas da vida terrena perdem muito de sua importância e deixam de afligi-lo tanto. Assim ele possui mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos e afasta a ideia de abreviar os dias de sua existência, porque a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde aquilo que se queria ganhar. Terceiro efeito é o de estimular no homem o perdão e a tolerância para com os defeitos alheios. Mas é preciso ficar claro que o egoísmo e tudo aquilo que o envolve são o que existe de mais persistente no homem e, por consequência, o mais difícil de eliminar. Muitos fazem sacrifícios voluntários, desde que não lhes custe nada e que não precisem se privar de coisa alguma. O dinheiro ainda lhes exerce uma atração irresistível e bem poucos dispensam o supérfluo para uso próprio. Desse modo, o esquecimento de si mesmo é o sinal de um progresso considerável. É ou não é um interessante painel que nos permite analisar a nós mesmos perante a revelação espírita. É muito interessante que possamos estudar esse texto de Kardec, analisar em que ponto estamos e o que podemos almejar do contato com a doutrina espírita. Se estivermos só no fenômeno, que nós nos debrucemos e nos abramos à filosofia.
se já tivermos ultrapassado apenas o fenômeno, se já tivermos ultrapassado a própria compreensão da filosofia, será natural em nós que busquemos a prática dessa filosofia. E isso nos será um passo fabuloso, porque como os espíritos propuseram a Kardec, Kardec assumiu como lema do espiritismo, fora da caridade, que é a filosofia espírita praticada, não há salvação. É a caridade, é a fraternidade, é o serviço compassivo, conforme orientado e exemplificado pelo próprio Jesus, o que nos transformará, o que nos tornará melhores maridos, esposas, filhos, cidadãos, religiosos, melhores seres humanos. Veja o alcance disso, estude, reveja este nosso estudo, veja no seu exemplar de O Livro dos Espíritos esse item 7. Analise-se, conheça-se. A